Sejam muito bem-vindos ao Preveste da UEA. Eu sou a professora Lana Lima, sou uma mulher de 32 anos, sou parda, tenho olhos e cabelos pretos e estatura mediana. Estou trajando uma calça preta e uma blusa preta e a nossa sala de aula é um estúdio de TV. Estou ao lado de uma TV interativa que utilizarei para fazer anotações. Então vamos à nossa aula de hoje. Queridos, para hoje eu separei o assunto de período composto por coordenação e por subordinação. Período composto, no caso, né? Professora, relembra pra gente o que é o período composto? Período composto é aquele formado por mais de uma oração. Se eu tenho duas ou mais orações, eu vou ter um período composto. Essa relação entre essas orações, elas podem se dar através da coordenação ou através da subordinação. Na coordenação, nós temos orações independentes entre si. Na subordinação, eu tenho uma oração principal e uma outra que depende dela para fazer sentido. Então, antes de nós partirmos para nossas questões, vamos observar aqui a questão do resuminho que eu separei para vocês. Olha o que diz aqui. Um período composto é uma construção sintática formada por duas ou mais orações, ou seja, frases com verbos. Lembrando que toda oração, ela tem verbo. Para ser uma oração, precisa ter verbo. Essas orações podem ser classificadas como coordenadas ou subordinadas, dependendo da relação de dependência ou independência entre elas. É exatamente o que eu expliquei. Se elas são independentes, coordenadas. Se elas são dependentes, subordinadas. Vamos lá, quais são as características? Tem mais de uma oração. Um período composto sempre terá pelo menos dois verbos ou locuções verbais, indicando a presença de duas ou mais orações. E as relações sintáticas. As orações em um período composto podem ser independentes entre si, coordenadas, ou depender sintaticamente uma da outra, no caso elas são subordinadas, ok? Vamos lá para os tipos de período composto. Já adianto para vocês, coordenação, subordinação, ok? Olha o que diz aí, as orações são independentes nas coordenadas e podem ser coordenadas por conjunções coordenativas ou simplesmente justapostas, sem conectivos. Nesses casos, elas recebem nomes de sindéticas ou assindéticas, ok? Já as subordinadas, período composto por subordinação, uma ou mais orações subordinadas exercem funções sintáticas em relação à oração principal, estabelecendo uma relação de dependência. E às vezes eu posso ter um período composto por coordenação e subordinação ao mesmo tempo. Nesse caso, eu vou ter as duas relações de sentido. Um período pode apresentar orações coordenadas e subordinadas simultaneamente. Nesse caso, eu chamo de período misto. Vamos aqui para os exemplos de orações coordenadas. Olha aí o exemplo. Eu estudo e você trabalha. Elas são orações coordenadas assindéticas e sindéticas. Observem que entre eu estudo e você trabalha, esse e está ligando as duas orações, portanto ele é um conectivo, ele é um sindeto, ok? Subordinação, quando ele chegou, todos se alegraram. Observe que a oração todos se alegraram é uma oração que faz sentido completo, só que quando ele chegou, é uma oração que não tem sentido completo. Ela depende da outra para fazer sentido. Então, nesse caso, eu tenho um período composto por subordinação, porque uma delas é subordinada à principal. Agora, olha o exemplo de as duas misturadas, tanto coordenação quanto subordinação. Se você vier, eu sairei, mas não quero que me espere. Oração subordinada, se você vier, eu sairei, é uma oração principal, e mais não quero que me espere. Esse mais não quero que me espere é uma oração coordenada, porque ela pode ser separada da oração principal. Agora, se você vier, é uma oração que não pode ser separada, ela depende da oração principal para fazer sentido. Nesse caso, eu tenho um período misto, que envolve os dois tipos de orações, ok? Vamos aqui tentar aplicar esse conceito nas nossas questões. Olha o que diz a questão de número 1. Questão da UEA 2024. Ou você abre ou conto para seu tio. Em relação à primeira oração, a segunda oração expressa uma, olha só pessoal, ou você abre, percebe que aqui há um conectivo, há um sindeto ligando as duas orações. Você concorda comigo que esse ou, ele dá uma ideia de alternância? Ou você estuda, ou não passará para o vestibular. Ou você se dedica, ou não terá o resultado merecido. Observe que são alternativas, você precisa escolher uma delas. Então esse ou, na maioria das vezes, ele vai dar a ideia de alternância. Então como é que a gente classifica? É uma oração coordenada alternativa. A única resposta correta só pode ser a letra A. Vamos observar as outras. A letra B fala em causa,
não dá uma relação de causalidade, explicação também não está explicando a oração anterior, nem de consequência e nem de finalidade. Finalidade é que é feita para algum objetivo, né? Não é o caso dessa oração. Então, professora, quer dizer que às vezes a gente pode classificar uma oração pelo uso do conectivo? Na maioria das vezes sim, pessoal. O conectivo ele vai dar uma ideia, vai estabelecer uma relação de sentido entre as duas orações. Mas além de você ficar decorando os conectivos, é ideal que você observe qual é a relação de sentido que esse conectivo está estabelecendo entre as duas orações para não correr o risco de errar. Ok? Então vamos agora para a nossa próxima questão, questão de número 2. Ela diz assim, questão do Unicristos 2020. Se você gosta da afetação e pompa de palavras e do estilo que chamam culto, não me leias. Quando esse estilo florescia, nasceram as primeiras verduras do meu. Mas valeu-me tanto sempre a clareza que só porque me entendiam comecei a ser ouvido. Este desventurado estilo que hoje se usa, os que o querem honrar chamam-lhe culto, os que o condenam chamam-lhe escuro, mas ainda lhe fazem muita honra. É possível que somos portugueses e havemos de ouvir um pregador em português e não havemos de entender o que diz? Belíssimas palavras aqui do nosso grande Antônio Vieira, né? Vamos aqui, olha o que diz o enunciado da questão. A vírgula foi utilizada no trecho quando este estilo florescia, nasceram as primeiras verduras do meu. No texto anterior, para separar, vamos aqui grifar a vírgula, a gente vai ter ela aqui, ó. Observe que essa vírgula está separando duas orações. Professora, por que duas orações? Ó, florescia é um verbo, tá aqui, deixa eu deixar grifado, e nasceram também é outro verbo, então eu tenho um período composto aqui. Vamos lá, pessoal, essas orações elas podem ser separadas entre si? Quando esse estilo florescia, não faz sentido sozinha. Nasceram as primeiras verduras do meu, até faz sentido. Mas concorda comigo que com a outra oração ela fica mais completa? Então, nesse caso, eu vou ter uma oração aqui, ó, a outra oração aqui, e elas são subordinadas. Elas estabelecem uma relação de subordinação. Professora, e quanto às orações subordinadas? Bem, queridos, as subordinadas, elas podem ser divididas em alguns tipos. Se a subordinada exerce a função de substantivo, ela é uma oração subordinada substantiva. Se ela exerce a função de um adjetivo, ela é uma oração subordinada adjetiva. Se ela exerce a função de um advérbio, ela é uma oração subordinada adverbial. E aí, o que vocês acham? A oração 1, ela funciona como um substantivo, como um adjetivo ou como um advérbio da oração principal. Observe que essa expressão, quando esse estilo florescia, ela dá uma ideia de tempo. Substantivo dá ideia de tempo? Não. Adjetivo pode dar essa ideia de tempo? Também não. O adjetivo ele qualifica. Agora, o advérbio ele pode estabelecer uma relação de sentido e essa relação de sentido pode ser uma relação de tempo. Portanto, esse tipo de oração subordinada só pode ser oração subordinada adverbial e temporal, porque ela dá uma ideia de tempo. A única alternativa que apresenta a oração subordinada adverbial é a letra A, portanto, ela é a nossa resposta, ok? E aí, Gui, você tem alguma dúvida sobre esse assunto pra gente? Manda sua dúvida pra gente esclarecer agora. Professora, qual a diferença entre as orações coordenadas sindéticas e assindéticas? Boa pergunta. Muitos alunos têm essa dúvida. Professora, como é que eu sei que uma oração coordenada é sindética ou assindética? Observe, Gui, a palavra sindética. Sindética vem de sindeto, que significa conectivo. Então é muito simples. Se as orações coordenadas têm um conectivo, elas são orações coordenadas sindéticas. Se elas não têm conectivo, elas são orações coordenadas assindéticas. Então, o que vai definir se ela é sindética ou assindética é a presença ou não de um conectivo, ok? Esclarecida a dúvida, vamos para a nossa próxima questão. Olha o que ela diz aí, questão de número 3, Albert Einstein, 2019. Leia o trecho do romance Lavoura Arcaica, de Radu Anassar, para responder a questão. Meu coração está apertado de ver tantas marcas no teu rosto, meu filho. Essa é a colheita de quem abandona a casa por uma vida pródiga. A prodigalidade também existia em nossa casa. Como, meu filho? A prodigalidade sempre existiu em nossa mesa. Nossa mesa é comedida, é austera, não existe desperdício nela, salvo nos dias de festa. Mas comemos sempre com apetite. O apetite é permitido, não agrava nossa dignidade, desde que seja moderado. Mas comemos até que ele desapareça. É assim que cada um em casa sempre se levantou da mesa. E para satisfazer nosso apetite, que a natureza é generosa, pondo seus frutos ao nosso alcance,
desde que trabalhemos por merecê-los. Não fosse o apetite, não teríamos forças para buscar o alimento que torna possível a sobrevivência. O apetite é sagrado, meu filho. Eu não disse o contrário. Acontece que muitos trabalham, gemem o tempo todo, esgotam suas forças, fazem tudo o que é possível, mas não conseguem apaziguar a fome. Você diz coisas estranhas, meu filho. Olha a questão aqui. É para satisfazer nosso apetite que a natureza é generosa, pondo seus frutos ao nosso alcance, desde que trabalhemos por merecê-los. Vamos lá. Considerado no contexto, o trecho sublinhado expressa a ideia de, olha só, eu vou dar um outro exemplo com esse mesmo conectivo. Desde que você estude, passará no vestibular. Desde que você faça tal coisa, acontecerá determinada coisa. Observe que esse desde que, ele dá uma ideia de condição, né? Desde que não esteja chovendo, eu sairei de casa. Observe que o desde que estabelece exatamente essa relação de condicionalidade ou condição. A única alternativa que apresenta essa ideia de condição é a alternativa C, portanto, ela é a nossa resposta, tá? Olha o que diz a explicação. Pelo fato de a primeira oração ter relação de condição com a segunda, temos que o termo pode ser substituído por conjunções condicionais. Eu poderia substituir, por exemplo, por desde que, caso, se e outras da mesma classe. Assim, a alternativa correta é a letra C. Vamos agora para a nossa próxima questão Unifilmes 2019. Sobre a frase, o homem observa, mas não emite um pensamento sequer, é possível construir a seguinte análise. Vamos com calma aqui. Antes da gente ir para as alternativas, vamos observar como é que essas orações elas estão construídas. O homem observa, aqui eu tenho uma oração, mas não emite um pensamento, emite é um verbo, portanto eu tenho aqui duas orações. Vamos lá. Essas orações elas estão ligadas, certo? Elas estão ligadas pelo conectivo mas. Vamos observar, se eu colocar a primeira oração separada, o homem observa, ela não vai fazer sentido? O homem não emite um pensamento sequer, também faz sentido sozinha. Então essas orações elas não são subordinadas, elas são coordenadas, porque elas podem ser separadas, né? E essas duas orações que são coordenadas, elas estão ligadas pelo conectivo mais. Se ela tem um conectivo, ela tem um sindeto. Então elas são orações coordenadas sindéticas, porque estão ligadas aí pelo conectivo mais. E você observa, pessoal, que esse mais, ele tem o mesmo valor de no entanto, entretanto, todavia. E esses conectivos, eles dão uma ideia de adversidade, né, de uma oposição de ideias. Agora que a gente já fez a análise da questão, vamos tentar observar aqui qual delas tem a alternativa correta. A letra A diz o seguinte, a frase é composta por duas orações. Até aí está tudo certo. Sendo que o vocábulo mas é uma conjunção, correto também, que relaciona as orações. Sim, ele faz isso. É invariável e expressa uma oposição de ideias. Professora, o mais, ele é invariável? O que significa ser invariável? Ser invariável significa que ele não sofre variação. Ele não vai, por exemplo, sofrer uma flexão de gênero, de número. Conjunções não sofrem flexão. Então está tudo correto e expressa uma oposição de ideias, afinal de contas é uma conjunção adversativa. Já achamos a resposta, é a letra A, não é isso? A letra A. Vamos observar as outras alternativas. Olha o que ela diz aqui. A frase é composta por uma oração... Não, já errou porque são duas orações. A letra C fala, a frase é composta por duas orações, sendo que o vocábulo mais é uma conjunção que não relaciona, a gente viu que relaciona, né? A letra C fala, a frase é composta por duas orações, sendo que o vocábulo mais é uma conjunção que relaciona, é invariável e expressa a união de ideias? Não, ele não expressa a união, ele expressa a diversidade. E a letra E está falando que mais não é uma conjunção, é claro que está errada essa informação. Portanto, somente a nossa resposta correta. Certo, queridos? Na aula de hoje, nós revisamos o conceito de orações, que são assuntos muito importantes para o vestibular da UEA. Então, baixe o aplicativo do Preveste e siga as redes sociais para não perder nenhuma novidade. Eu te aguardo na nossa próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.